Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema... Olá, eu me chamo Breno, sou graduado em Letras pela Universidade Estadual de Maringá e sou mestrando em Estudos Linguísticos pela mesma instituição, sob orientação do professor Dr. Pedro Navarro. Bom, e hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado Isso Não é um Corpo, que pensa um pouco ali a discussão que trago em minha dissertação até o momento. Claro, um recorte brevíssimo aqui apresentado. Bom, inicio então a apresentação com a citação de Navarro Swain, que diz o seguinte: que corpo é este que me impõe uma identidade, um lugar no mundo, que me conduz no labirinto das normas e valores sociais e ou morais? Que corpo é este que eu habito, cuja imagem invertida reflete o olhar espelho dos outros? Que corpo é este, afinal, que sendo apenas um, pode tornar-se dois, ocupando o mesmo lugar no espaço? Bom, eu trago essa citação porque eu penso o corpo em minhas pesquisas, em meus estudos, em minhas discussões, e aqui não poderia ser diferente. E essa citação de Navarro Swain cabe perfeitamente porque aqui eu trabalho com um corpo duplo, né? Pensando ali a questão do corpo Vera, corpo Vicente, enfim, essa questão de um corpo que, sendo um, é dois ao mesmo tempo, né? E ocupa ainda assim o mesmo lugar no espaço. Bom, e aí, como pergunta-chave, eu tenho a seguinte: como se subjetiva e como é subjetivada a materialidade corporal da personagem Vera Vicent, né? Bom, como percurso teórico, então, trago aqui Foucault, Berger e Haraway, né? Foucault para pensar uma questão ali de corpo, de utopia e heterotopias e utopias do no corpo, pensar uma questão também de poder, uma questão aí de vigilância, de exercício do poder. Berger, né, para pensar aquela questão da promessa de poder para os homens, e Haraway para pensar também a questão do corpo, mas sobretudo aquela questão de um corpo pós-humano, de um corpo ciborgue. Bom, então aqui trago de forma inicial já para a discussão o que intitulo como o espelho entre as utopias e as heterotopias. Bom, veja, é o seguinte, Foucault diz: o espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar, mas é igualmente uma heterotopia na medida em que o espelho existe realmente e que tem, no lugar que ocupa, uma espécie de efeito retroativo. E aí, um pouco adiante, ele diz o seguinte: eu, né, a partir do espelho, quando se olha, quando o indivíduo, o sujeito, enfim, se olha ali no espelho e se enxerga o reflexo de si, ele diz o seguinte: eu retorno a mim, começo a dirigir meus olhos para mim mesmo e a me construir, perdão, e a me constituir ali onde estou. Que interessante, né? Então, isso é um grifo nosso. Trago essa citação para, na sequência, já apresentar a vocês essas imagens aqui, né, de um gesto de análise já, que, bom, então aqui nesse primeiro momento, nessa imagem de um reflexo dessa mulher que é Gal, a primeira mulher do médico Robert Legare, né? Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio, né, o que hoje entendemos como feminicídio, já que ela foi foi, na verdade, queimada viva, uma tentativa ali por Zeca, um outro personagem também da trama. E aí, no momento em que congelei, trouxe esse recorte aqui, é quando Gal se vê no reflexo ali de uma cristaleira, algo assim, desse móvel, e depois de muito tempo, sem ter olhado para si, né, após o acidente, ela se defronta com essa imagem, se assusta, se decepciona e se joga da sacada, se matando na frente de sua filha. Na imagem do lado, ali, onde nós temos de fato um espelho e um roupão, já é o corpo, não, perdão, mas a personagem Vera Vicent, ali um pouco mais Vicent do que Vera. Só que nessa imagem em questão,
o corpo Vicent tinha acabado de passar pelo processo cirúrgico de redesignação sexual, certo? Então, como citado aqui, né, por Foucault, como dito e bem dito por Foucault, o espelho, esse lugar utópico, por quê? Porque é um lugar que reflete algo que não está sendo realizado no espaço, necessariamente, né? O que acontece naquela dimensão não tem necessariamente obrigatoriedade ou alguma relação direta de realização no espaço real. Entretanto, o espelho ainda é, segundo Foucault, uma heterotopia, ou seja, um espaço de realização da utopia no real, na medida em que ele, né, o espelho de fato existe, no lugar em que ocupa, fazendo esse efeito retroativo, ou seja, de ora, ora não, mas ao mesmo tempo utópico e heterotópico, porque ele reflete uma imagem, espelho de algo que não existe, mas existe na medida em que ele está ali no real. E aí, um pouco mais adiante, é o que também o que nos interessa, que é quando Foucault diz, né? Eu retorno a mim e começo a dirigir meus olhos para mim mesmo e a me construir ali onde estou por meio do espelho. Então, aqui a gente consegue ver esse projeto, esse modo de subjetivação das personagens, né? Então, de se constituir e se entender, se reconhecer ali, se subjetivar enquanto aquilo que se é ou se está sendo. Então, no caso de Gal, por exemplo, ela olha no espelho, se reconhece, volta o olhar para a imagem dela e algo muito duro acontece nesse processo de olhar para o real, levar para o imaginário, tentar simbolizar para, enfim, né? Ela não consegue lidar com isso, ao contrário de Vicent Vera, que ali na imagem do espelho, como bem nas outras, né? Como na outra imagem do espelho, onde tem esse corpo com essa roupa, enfim, escura, preta ali, com essa máscara, que ainda assim é corpo Vicent, e um pouco mais já corpo Vera, né? Então aqui Vera Vicent ali, depois de todas as cirurgias na pele, para tornar uma pele mais resistente, mais forte, enfim. E na última, de novo, ali um reflexo, mas também de Vera, né? Corpo Vera ali, depois de todas as transições, quando ela vai à rua, enfim. E aí é muito interessante que a gente consegue perceber aqui esse movimento de subjetivação, de reconhecimento acontecendo no espelho, nos reflexos no geral, e a gente vai percebendo esse caminho, né? Então, num primeiro momento, Vera tá ali, o corpo Vicent Vera tá ali meio que se reconhecendo pós-cirurgia de redesignação. Um pouco mais adiante, corpo Vera, né? Ali se reconhecendo e se nessa tentativa de tentar se reentender, se redescobrir, né? E no final, meio que como se esse processo de subjetivação, tanto dela quanto dos outros, né, tivesse como terminado e concluído, porque ali já é corpo Vera, olhando para um vestido e se imaginando nele, e enfim, correspondendo a todo aquele ideal da parafernália de gênero que a gente conhece, que mulheres usam vestidos, enfim. Um pouco adiante, então, já falando de gênero, eu trago aqui a ilusão do gênero na obra, né? E mais uma vez apoiado em Foucault, que diz o seguinte: ou elas, as heterotopias, têm o papel de criar um espaço de ilusão que denuncia como mais ilusório ainda qualquer espaço real. Todos os posicionamentos no interior dos quais a vida humana é compartimentalizada, né? E aí digo na sequência, mesmo Vincent tendo o seu corpo e a sua identidade reconstruídos, modificados, reorganizados, replanejados, ele ainda se entende como tal, se entende como Vincent, porque veja, mesmo o seu corpo sendo um corpo heterotópico, que foi espaço de realização da utopia que era o corpo Vera, ele ainda se sente, se entende, se subjetiva, se mantém reconhecido enquanto Vicent, enquanto em algum lugar talvez arrisco como um homem. Bom, e aí mais adiante, sobre a dinâmica de controle,
aqui já baseado em Berger, o autor diz o seguinte: o poder ele corporifica. Então, o poder ele tem a capacidade de dar corpo, de transformar aquilo, ou seja, também de criar um corpo, né? Porque o poder, o exercício do poder, enquanto disciplina, funciona para a normatização dos corpos. Bom, e aí um pouco mais à frente ele diz que o homem tem ali o poder prometido, enfim, pode ser um poder moral, físico, econômico, social, sexual, mas seu objeto, perdão, é sempre exterior ao homem. E aí na obra a gente consegue perceber, né, em A Pele que Habito, essa promessa de poder se dando no físico, no econômico, no social e no sexual, já que no físico há diversas agressões sexuais, há também ali um exercício do poder muito marcado pelo traço econômico, já que o Legard é um médico rico, influente. O social, então, já se liga a isso do econômico também, e o sexual se liga àquilo que trouxe ao físico, né? Que eu trouxe ao físico, e aquilo da promessa de poder enquanto um feito, né? A manutenção desse poder ali por conta dos abusos, das violências, enfim. E aí, então, né, o que ele diz, que a promessa de poder, olhando dessa forma, né, a promessa de poder ali para as mulheres, se manifesta pelos gestos, pela voz, pela opinião, pela expressão, pela roupa, ambiente, enfim, gostos, isso num geral, né? Porque, na verdade, não há nada que a mulher possa fazer que não contribua para a sua presença, segundo o autor, porque veja, aqui, como o homem tem essa promessa de poder, a mulher não resta uma promessa de poder, porque a presença da mulher, ela vai estar diretamente ligada a esses trejeitos, a essas formas de constituição do ser que não são exteriores a ela, mas que são muito intrínsecas e ligadas, como o gesto, a voz, as expressões, as roupas, enfim. E ainda na dinâmica de poder, segundo Berger, os homens atuam, as mulheres aparecem, os homens olham as mulheres veem-se sendo olhadas. Desse modo, ela vira um objeto. E aí, no filme, a gente pode perceber que a dinâmica de controle, o exercício do poder, esse panóptico se dá, né, essa coisa da vigilância, do olhar, se dá então pela vigilância, pela violência e pela reconstrução, e construção corpórea identitária, né? Até porque aqui as mulheres aparecem, né, vêm se sendo olhadas, na obra a gente consegue perceber, por exemplo, a dinâmica de controle por esse panoptismo, por esse controle visual, essa também impulsão escópica, talvez, porque aqui na Casa de Legare a gente tem os quadros de mulheres, tem o Zeca lambendo a tela da câmera onde Corpo Vera está enjaulada e aprisionada, Legare olhando o Corpo Vera dormir, ler, enfim. E ali também muito interessante que na obra, quando não é uma mulher sendo diretamente exposta, né, enquanto objeto de arte, objeto do belo ou algo assim, ela está exposta e sendo observada dentro da própria obra. Muito interessante isso. E aí também, segundo Deleuze, o poder como exercício e o saber enquanto regulamento. E o que isso significa? Que aqui o poder está sendo exercitado, ele está funcionando, tem a dinâmica, a gente consegue ver a dinâmica do poder pela câmera, a submissão do corpo Vera, a forma em que é domado, docilizado, e o saber, então, como regulamento, a gente percebe pela posição do Legard, que é um médico, que é esse saber que produz um poder ali, que é a medicina, e esse corpo médico, branco, hétero, cisgênero masculino. Bom, e aí, caminhando aqui já para um final, há uma produção de um corpo duplo, né, o que chama aqui de corpo-prisão e corpo aprisionado. O corpo-prisão, ele seria a alienação identitária, o conflito entre o corpo físico, né, e psicológico. Ou seja, né, esse corpo-prisão funciona
como a prisão de Vicent, o corpo que funciona enquanto a prisão daquele que um dia fora. Já o corpo aprisionado, ele é um cárcere físico simbólico, né? Porque ele tá preso ali na casa do Legar, mas ele está, ao mesmo tempo, aprisionado em outras redes. E o corpo Vera, um corpo pós-humano e heterotópico, generificado, enfim. Bom, e aqui já nas considerações finais, mas não com o propósito de encerrar a discussão em si, mas para a gente terminar mesmo, eu digo que o corpo como espaço de resistência e opressão, né, então ele é subjetivado em como um espaço de resistência, ele se subjetiva como um espaço de resistência, é subjetivado como um espaço de opressão e transformação. E também, né, fica muito evidente aí nessa visualidade, nessa película e na discussão, a necessidade de novos modos de se pensar o corpo sujeito, né? E aqui pensando junto, enquanto uma coisa só, não só o corpo ou só o sujeito, o indivíduo, mas os dois juntos, porque não há sujeito sem corpo e não há um corpo sem sujeito, né? Então, pensar essa necessidade, novos modos de pensar corpo sujeito que transcendam as concepções biologicistas binárias sobre corpo e gênero. E aqui estão as referências e eu agradeço vocês e estou aberto a discussões, comentários, perguntas e é isso. Obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.